Vamos abrir as nossas Bíblias em Números 21, versos 4 a 9. Vou fazer essa leitura. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Bom, esse texto ele traz algo que é recorrente nas Escrituras, porque é recorrente na vida do ser humano, momento de afastamento de Deus, e muitas vezes, como cristãos, somos disciplinados, né? Deus é um pai que nos ama, então nos disciplina, e aí vem o cair na realidade, né? Reconhecimento, confissão, a busca pela libertação. Esse texto fala sobre isso, quando Deus então perdoa o povo, mas há um fato curioso aqui, não é tão comum o que aconteceu aqui. Deus manda Moisés levantar uma haste e colocar ali uma serpente, que seria, né, uma estátua, uma coisa assim, que eles iriam olhar, né, uma imagem de uma serpente. E aquele que olhava seria curado. É um texto que já nos remete a Cristo, à fé, quando nós olhamos para Jesus, não para o Jesus na cruz, mas para Jesus, para a cruz. Sabemos que Ele morreu, ressuscitou, e pela fé nós cremos, somos curados. Mas a gente vai voltar a esse texto mais lá no correr da lição. Queremos só dar uma abertura aqui. Um dos temas aqui dessa lição fala sobre crise de autoridade, porque é uma frase aqui muito forte, né, no versículo 5, que diz: E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Curioso, né? Poderia estar aqui, o povo falou contra Moisés e contra Deus, mas primeiro o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque Moisés, ele era um servo de Deus, então o que ele estava fazendo, dirigindo ao povo, era a palavra de Deus. Assim deve ser o líder, né? Ele não pode falar dele, ele não deve liderar pelo aquilo que ele acha que as pessoas devem fazer, mas ele é um servo de Deus, que ouve a Deus e coordena um povo para andar conforme a vontade de Deus. E aí o tema da lição começa com crise de autoridade. Vivemos crise de autoridade. E já adiantando, né? Quando você não quer obedecer um fiel líder,
você não quer obedecer, você não está obedecendo ao próprio Deus, porque esse líder foi levantado por Deus, foi colocado ali por Deus. E digo mais, né, quando a gente fala, mas aquela igreja é assim, cuidado. De quem mesmo que é a igreja? Igreja do Senhor. E quantas vezes a gente... Hoje esquentou. Quantas vezes a gente fala sem pensar, precipitadamente, que é o que vai acontecer com esse povo. Reclamando desse pão vil, não sei o quê. Nós reclamamos, nós aumentamos. Às vezes realmente aconteceu um problema na igreja. Um exemplo aleatório. Alguém adulterou. Aí a pessoa fala, aquela igreja lá é cheia de adúltero. Já virou um cheio de adúltero. E nós estamos falando da igreja? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus? Não vou nem falar de que fala mal de pastor, porque isso não acontece, né? Mas vivemos uma crise de autoridade. E a questão da crise de autoridade, ela tem dois lados, do líder e do liderado. Porque o próprio líder, às vezes, está em crise de autoridade, que ele não consegue mais exercer o poder, ele não consegue mais liderar, ele não consegue mais ser duro. Vamos fazer enquete, né? Acho que a Nathalie estava contando dos alunos escolher o que quer estudar, né? Alguma coisa assim. Vamos fazer enquete. O que você quer ter aula hoje? Espera aí, quem que é o professor desse negócio? Vai estudar isso, vai fazer prova assim. O aluno vai escolher, que é prova de xizinho, de bolinha. Não, é uma liderança que existe. Mas há crise também do outro lado, porque mesmo aquele líder firme, aquele forte, ele não está sendo mais respeitado, porque as pessoas não estão nem aí para o líder. E é isso em todas as áreas, né, irmãos? Todas as áreas. Não há respeito com pastores, não há respeito com ninguém. É muito triste, porque às vezes a gente entra nessa, de querer criticar numa rede social alguma coisa, alguém, falar. Eu sempre digo que a gente às vezes é precipitado no falar, devíamos orar por aquela pessoa. Se você está longe, o que adianta você falar daquela coisa? Mas tudo hoje é assim, né? Tudo. A pessoa critica os lanches, critica uma liderança, critica tudo. Tudo tem gente falando alguma coisa. Aqui está falando que essa crise de autoridade, começou por causa da liberdade excessiva, que acaba virando uma libertinagem. A gente fala, tem que ter liberdade. Sim, tem que ter liberdade. O líder não pode ser tirano. O líder não pode não deixar a pessoa respirar. A igreja está sendo liderada por um conselho, mas o conselho também tem que ouvir, porque às vezes ele está errando. Ele tem que ouvir a comunidade. Temos que ser abertos. Mas a liberdade em excesso, ela vira libertinagem. Tudo vira enquete agora, né? Cada um, o que nós vamos resolver aqui? É tudo enquete. Mas para que tem um líder? Para ele tomar posições. E aí essa falta de liberdade, ou esse exagero de liberdade que virou libertinagem, é algo bem do ser humano. O que o ser humano quer? Ele quer algo que é melhor para ele. É o egoísmo. O que está melhor para mim? É assim que deve ser. Então todo mundo tem que se sujeitar ao que está melhor para mim. Porque eu acho que o que é melhor para mim é melhor para todo mundo. Mas eu acho errado, porque não é assim que acontece. A vida não é assim. Cada situação, cada um. Quando a gente vive em comunidade, em grupos, nós precisamos nos ceder para os outros, para que a maior parte, a maior parte do grupo esteja bem, não conforme a minha vontade. Mas vamos lá então, ponto 1. Ele vai falar especificamente sobre a liderança como Moisés, a liderança do povo de Deus, e a questão da obediência a Deus. Mas ele começa falando sobre
alguns tópicos aqui, né, do povo no deserto, né? O que aconteceu com esse povo? Um povo que viveu uma impaciência, um povo que viveu murmuração, um povo que teve castigo e redenção. Antes, só aumentando um pouco, ampliando um pouquinho essa questão da crise de autoridade, ele usa o termo anarquia. Anarquia é um termo que exatamente se remete a isso que nós estamos falando até agora, é a ausência de líder, de direção, né? É desordem. E tem gente que acha que tem que ser assim mesmo. Não, cada um faz o que quer, do jeito que quer, até que não entra na casa dele, né, para roubar as coisas dele. Não, eu quero entrar na sua casa e levar tudo que tem aí, né? Não, aí não pode, né? Aí a anarquia parou. A anarquia é só você entrar na casa do outro, né? Tem gente que defende isso, essa anarquia. Mas nós não devemos pensar assim. Na época dos juízes, viviam uma anarquia. Ele diz aqui que não tem esse termo na Bíblia, né? Mas tem um bem específico em Juízes, o que a gente poderia dizer que é uma anarquia. Não havia rei em Israel, portanto, cada um fazia o que achava mais reto. Que é mais anarquia que isso? Aqui fala que não havia rei, não é porque não havia rei, é porque não havia, ninguém obedecia. E a gente precisa orar, irmãos, né, para que nós não possamos viver dessa forma. Nós temos líderes na igreja, nós temos líderes na nossa cidade, nós temos líderes no nosso país. E aí nós vamos ver, não, eu não obedeço ninguém, eu não respeito ninguém, eu não sigo ninguém, eu faço o que eu quero. Pode ser assim. Um povo que vive para si mesmo, um povo que não respeita a autoridade. E a gente fica pensando, né, irmãos, só todas as vezes que a gente dá exemplo do povo de Israel, a gente fica pensando, eles eram muito abusados, né? Porque eles tinham um contato tão próximo com Moisés, com Deus, eles estavam vendo que aquilo era Deus. Eles foram libertos do Egito, 10 pragas, mar vermelho, mar se abrindo, e tudo aquilo acontecendo. E mesmo assim, questionarem a Deus, questionarem a Moisés, a ponto de dizer, não, o senhor não está fazendo certo. Ó, aqui está certo, mas aqui está errado, Senhor. Então, quem eram eles para questionar Deus? Quem somos nós para questionar Deus? O povo no deserto. Êxodo 3,12. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui, né, no ponto A, o povo no deserto, ele começa dizendo o seguinte, que Deus prometeu a Moisés que retiraria o povo e revelou claramente qual era a função, qual era o propósito para aquele povo. Para que Deus tirou o povo do deserto? Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Vocês vão servir a Deus. Vocês estavam vivendo como escravos, vocês não tinham oportunidade para viver como um povo. Não, eu vou libertar vocês e agora vocês vão me servir. Olha aqui a comparação que acontece, né, com a nossa vida. Nós queremos que Deus nos liberte, que Deus nos abençoe. Para quê? Para que a gente viva bem, para que a gente tenha tudo do bom e do melhor? Deus nos liberta, Deus nos salva, Deus nos abençoa. Para quê? Para servirmos neste monte, para servirmos o Senhor na nossa vida, né, nos nossos afazeres. Moisés então fala ao povo com essa autoridade de Deus, mas o povo foi rebelde. O povo, em muitas situações, desobedeceram, criticaram, foram contra Moisés. E o texto que nós lemos, nosso texto base, Números 21, de 4 a 9, revela aqui então esses pontos que estão na revista aqui. A impaciência, a murmuração, castigo e redenção. Impaciência. 21:4. Se tornou impaciente no caminho
Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra. Esse rodear a terra aqui dá uma lembrança de alguém que rodeava a terra, né? A rodear a terra, porém o povo se tornou impaciente no caminho. É fácil ficar impaciente no caminho, né? É fácil. Ontem lá na reunião da SAF, da federação, quando eu estava dando posse à SAF, uma das coisas que eu falei irmãs, tenham paciência, a gente está servindo a Deus, nossa vida não é para nos agradar, então vai surgir muita coisa no caminho, né? A Nádia não está aqui, a gente pode falar, né, Nathalie? É paciente, mas ela fica quando estava arrumando lá a viagem de Caldas Novas, né, tanto o dia inteiro a pessoa criando problema ali, criando problema aqui, chegou lá, eu falei, a hora que chegar lá acaba, não, problema de novo. Tem paciência, vai resolvendo as coisas. Hoje é bom falar que é o dia da mulher do pastor, então falar dela. Tem que ter paciência, está servindo a Deus. E o povo se tornou impaciente no caminho. Isso porque eles estavam no caminho com Moisés, um líder especial. Isso que eles estavam com Deus guiando, Deus os libertando. Que não é diferente de nós, irmãos. Que caminho? Qual é o nosso caminho? Nosso caminho é o caminho que Deus está preparando. As situações que surgem, sejam dificuldades ou sejam bênçãos, tudo Deus está preparando para nós. Como nós queremos as coisas, né? E não acontece do jeito que a gente quer. Mas tenham paciência. Eu falei para os irmãos do livro, né? Não está ali na mesa? Tenha paciência. Demorou. Eu não vou contar a história aqui, porque é um caminhão de história, né? É muita história. Sai, não sai, vem, não vem, faz, não faz, atrasa. Ainda na hora de trazer, esqueceram um pallet lá ainda. Vai chegar ainda. Tem paciência, né? Um dia chega, o resto. Mas a vida da gente é assim, acontece tantas situações. Enfermidade, né? Que é coisa que a gente precisa ter paciência, é enfermidade, não? Está incomodando ali, mas paciência. Deus vai dando alívio, afofando a cama, vai dando condições da gente viver, se alegrar no Senhor. Sim, principalmente com as pessoas, com os líderes, né? A gente vê o líder, às vezes a gente pensa, não, ele tem que acertar. Não tem que acertar, ele vai errar. Ele vai errar e muito, às vezes feio, né? Mas se errar uma vez, já não tem mais perdão. Não, mas às vezes é uma vez só, então, poxa, uma vez, foi uma vez, por que não perdoar? E o povo, então, impaciente, aqui diz que começaram a reclamar, né? Falou contra Deus e contra Moisés. Falando de impaciência, a lição também lembra do episódio do bezerro de ouro. O povo ficou impaciente, não aguentou esperar mais Moisés chegar, não, vamos resolver isso de outro jeito. Aqui traz Provérbios 19, 2, falando que a gente tem que tomar cuidado, porque não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado, porque exatamente a falta de paciência nos faz decidir ou proceder sem refletir. Você não pensou, porque se você tivesse pensado um pouco, você não fazia aquilo. Você fez porque você estava impaciente, você perdeu o controle, não é isso que a gente fala? Perdeu o controle. E quantas vezes, depois que passa, fala, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, não teve paciência. O povo peregrinava no deserto, Deus ajudava, derrotava os inimigos. Eles estavam ali indo a caminho, né? Para se estabelecer na terra prometida. Mas a vida é no deserto, não é fácil. Deus nos livrou, Deus nos salvou, nos acolheu, Deus nos instrui, mas nós estamos no deserto, a vida nem sempre vai ser fácil, e nós precisamos seguir adiante. Aqui fala, né, que a lembrança dos prazeres do Egito fez com que aquelas lembranças
tirasse o brilho daquilo que eles estavam vivendo, da bênção que eles estavam vivendo. Deveriam marchar, mas a impaciência os levou à rebeldia e falou contra Deus e contra Moisés. A rebeldia no coração daqueles os fez falar contra Deus. O povo estava se insurgindo contra o governo do próprio Deus. E aí a gente vê que as consequências são sérias, né? Desobedecer a Deus, ir contra Deus. Hoje nós falamos num texto que falava que a gente devia permanecer e com ações de graças. Às vezes a gente não tem paciência e reclama, toma decisões erradas e reclama. Tem uma analogia com Paulo, né? Quando Paulo perseguia os cristãos, o texto diz que ele perseguia quem? Porque me persegues. Jesus disse para Paulo isso. E esse é um tópico interessante que fala que quando você está reclamando contra Deus. A gente não tem direito de reclamar de nada e de ninguém. Uma frase que eu postei essa semana passada, né, falava a respeito da gente dar consideração às pessoas, porque elas são obras de Deus, elas são a imagem de Deus. Devemos considerar, devemos amar, devemos perdoar. Paciência. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem persegue um líder, persegue a Cristo. Quem se rebela contra algo que é de Deus, se rebela contra o próprio Deus. A impaciência junto com murmuração, né, parece bem sinônimo, né, a palavra impaciência com murmuração. O impaciente murmura. Eles, indignados, reclamaram: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? Como a gente é exagerado, né? Quem não fala, né? Estou morrendo de calor. Falou, cara, está morrendo mesmo? É sério que você está morrendo? Ou fulano, aí você aumenta, né? Fulano é chato. Só um pouquinho, mas não precisa, dá paciência. Assim. O pão vil. Nossa alma tem fastio deste pão. Falaram bonito, né? Nossa alma tem fastio desse pão vil. Rimou, né? E nós, às vezes, temos esse problema. Eles tinham pão, gente. Mas não era o que eles queriam. Como a gente é inconformado, né? Quando a gente começa a olhar para as coisas. Ah, mas eu queria uma geladeira nova, mas eu queria isso aqui novo, queria. Mas pelo menos você tem, né, alguma coisa. À medida em que pudermos, vamos trocar uma coisa ou outra ali. Mas desanimados, murmuriando, lamentando pelo que tem. Uma das marcas da rebelião é a negação da suficiência e da provisão de Deus. Olha essa frase. Uma das marcas da rebelião é a negação da suficiência da provação de Deus, da provisão de Deus, desculpa. Você negar a provisão, você negar que isso é suficiente. Você tem o suficiente? Eu acho que ele devia falar, não, eu tenho muito mais do que o suficiente. Que é a realidade, não é? Você fala, não é só o suficiente que eu tenho mais. Mas quantas vezes a gente olha e fala, não, está faltando tanta coisa. E essa negação, às vezes ela vai se transformando numa rebelião contra o próprio Deus. O melhor remédio contra a murmuração é a satisfação que é encontrada somente em Deus. Satisfação. Provérbios 19, 23 diz, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Olha que promessa boa. A gente sempre ouve textos que falam sobre o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria,
revelam prudência os que praticam, né? O temor do Senhor é aborrecer o mal. Mas aqui ele fala que o temor do Senhor, aquele que vive no temor do Senhor, ele ficará satisfeito. Quando você está bem com Deus, você está satisfeito. Você está em comunhão com Deus, você está satisfeito. Primeiro que a gente percebe o tanto que a gente deve para Deus, né? Tanto que a gente é miserável, tanto que a gente merecia punição, a gente não merece nada, a gente merecia as chibatadas lá, né? Mas aí a gente percebe, poxa, Deus é tão bom. Como é triste quando a gente vê uma criança desobedecendo o pai e mãe, ou reclamando de alguma coisa para o pai e mãe. O pai e mãe cuida, carrega, leva para trás, para cima, faz tudo, dá presente. E aquela criança descontente. Esses somos nós, né? Às vezes como crianças mimadas, que Deus faz tudo, aí você fica, não, Senhor, não tá bom. O ponto C, aí vem o momento de tensão, onde o povo desobedeceu e o Senhor mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Irmãos, não é uma sequência que sempre acontece. A gente desobedece, aí vem uma doença, aí vem um problema, mas muitas vezes isso acontece, mas não é algo comum, né? No sentido de que é sempre repetitivo assim. Mas a gente vê lá no livro de Números, de Juízes, muitas vezes isso acontecendo, porque isso vai prefigurar exatamente o pecado e a morte, vai prefigurar a necessidade de arrependimento. Nesse caso, né, bem prefigurado a questão da fé em Jesus, em olhar para Jesus, como eles olharam para aquela serpente lá de bronze e assim eles eram curados fisicamente. Nós olhamos para Jesus e nós somos curados, a lição frisa muito bem a cura eterna. A cura desse povo foi uma cura momentânea, depois eles morreram. Serpente mordeu? Morriam. Mas agora não. Serpente mordeu? Olha para a imagem ali e você será curado. Uma figura bem interessante. E eu gostei muito do que a gente vai aprender hoje de João 3,16, né? Não sei se alguém já tinha parado para pensar que esse texto é ligado ao João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho. É ligado aqui, a gente aprende uma grande lição aqui, ligando essas duas passagens. O povo reconheceu o seu pecado. E aí vem essa dinâmica bíblica, né? Desobediência, castigo, disciplina, arrependimento. Desobediência, castigo, disciplina, arrependimento. Deus corrige. Somos filhos, Deus corrige. Deus providenciou um meio para nos salvar, que é Jesus. Ele pagou o preço. Nós não precisamos pagar esse preço. Deus nos corrige. Como que foi aqui no caso da serpente? Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Quero para a gente ler na própria Bíblia, João 3, a partir do verso 14, acredito que até 15 ou 17. Abra a sua Bíblia, João 3, 14. João capítulo 3 é uma conversa de Jesus com Nicodemos, certo? Jesus está falando com Nicodemos, mostrando a respeito da salvação, a respeito da verdade de Deus. Versículo 14: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. A gente aprendeu, já repetiu aqui. Que modo? O que aconteceu lá com a serpente no deserto? Levantou a serpente para que eles olhassem e desse modo, pela fé, eles eram curados.
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Acabamos de dizer, eles olhavam, eram curados, não morriam naquela hora, depois morriam. E aqui é frisado, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E aí a ligação que eu falei que a gente provavelmente nunca tinha pensado, ou a maioria de nós não tinha pensado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nele crê é aquele que olha para Jesus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira é essa? Assim como Deus amou aqueles no deserto, Deus amou a nós, cada um de nós. Então, essa tal maneira, geralmente quando você quer explicar, você, por exemplo, se for explicar esse versículo para alguém, o que você vai falar? Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira assim muito boa, maravilhosa, grandiosa, e é mesmo, mas o texto aqui, ele não está falando de tal maneira no sentido de grandioso, ele está falando de tal maneira, da mesma maneira que amou o povo lá no deserto. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho seja levantado. Todo que nele crê tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque isso reflete o amor de Deus, né? Vamos parar para pensar novamente. O povo desobedece. O povo fala que, esse pão vil. O que Deus tinha que falar? Morram todos, então, de fome. Não vou dar mais pão para vocês. Cada um morra. Esse povo se arrependeu. Mas Deus, se Ele quisesse, Ele não poderia perdoar. A gente falou isso em outras situações, acho que foi numa quarta-feira, falando de juízes. Deus conhece muito bem esse povo que, Senhor, perdoa, enquanto está todo mundo morrendo ali, picado por serpente, qualquer um fala, Deus meu, né? Você pode colocar num lugar mais pecador do mundo aí, uma infestação de alguma doença, alguma coisa, todo mundo morrendo, vai clamar por quem? Por Deus. Então Deus poderia saber e olhar e falar, não, mas esse povo aí não vai arrepender. Eles vão viver, daqui a pouco está pecando de novo. Então, que morra. Não, de tal maneira ele amou aquele povo que estava lá no deserto, reclamando do pão, com misericórdia, que levantou a serpente para que eles olhassem e fossem perdoados. E de tal maneira ele nos amou que enviou o seu Filho unigênito. Legal, né, esse estudo? Então, se você não lembrar de nada dessa lição depois, daqui uma semana, um mês, toda vez que você lê esse texto, dá para a gente lembrar, né? Eu acredito que eu não vou esquecer mais, pelo menos essa partezinha aqui, lembrar como que Deus amou de tal maneira. Ele amou o povo no deserto, Ele amou o povo dele, Ele amou em todo o tempo, né? Ele ama aquele que reclama, aquele que murmura, graças a Deus, porque se Deus não amasse, a gente estava perdido. E é isso que a palavra de Deus sempre mostra, quando mostra os pecadores, nós somos totalmente iguais a esses pecadores, mas Deus nos amou. Como nós não podemos pagar esse preço, como nós não podemos não ser pecadores, Deus, Ele providenciou um meio, levantou uma serpente no deserto, Ele providenciou esse meio para que eles pudessem viver, no momento que eles olhassem para aquela serpente, era uma forma de dizer, eu creio em Moisés, eu creio em Deus, o que você está falando eu acredito, né? É verdade, então eu vou olhar. Também não custava nada dar uma olhadinha, né? Mas não era olhar, era confiar. Então, em Jesus, nós olhamos para Jesus e nós somos curados, nós somos perdoados, somos salvos por Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se Deus enviar Jesus para julgar, só julgar,
Está todo mundo condenado. Quem não crê, já está julgado, já está perdido. Mas Deus enviou Jesus para salvar. Assim como enviou aquela serpente para curar aquelas pessoas que estavam morrendo porque eram picadas pela serpente e assim estavam morrendo. E Deus enviou aquele momento específico ali para eles. Ponto 2, rebelião, a autoridade e a lei. Como mencionado acima, quando o povo se rebela contra um líder instituído por Deus, está se rebelando contra o próprio Deus. Ao olharmos nosso contexto evangélico, vemos homens se exaltando e sendo exaltados como autoridades instituídas por Deus. Vemos homens se exaltando. Isso é errado, né? Homens se exaltando. Mas sendo exaltados por Deus, aí tudo bem. Então, a questão da autoridade, nós temos que estar sujeitos às autoridades, até mesmo aquelas que nós não confiamos, né? Respeitar, entender que Deus colocou essas pessoas, mas principalmente estar sujeito à autoridade daqueles que Deus assim levanta. Essa passagem de Números 16 aqui, versículo 3, 13 e 14, foi estudada numa das nossas lições anteriores, que é a passagem que Moisés está sendo criticado por Corá, Datã e Abirão. Não vou ler novamente, mas aqui em resumo, Corá não estava satisfeito com o que ele era, né, como levita. Ele olhava para Moisés e ele falava: Moisés, sou muito melhor que você, eu que deveria ser o sacerdote, sumo sacerdote, alguma coisa a mais. Interessante que muitas vezes a pessoa que critica o líder, às vezes ela não quer ser líder, porque ela tem essa impressão de que o líder parece que é para ser criticado, né? Então a pessoa tem medo de liderar porque ela não quer ser vitrine, né? Aquela ideia. Eu prefiro jogar a pedra, né? Porque se eu inverter, eu virar vitrine, então eu não aceito nada. Eu vou continuar aqui com a minha pedrinha. A hora que o líder errar, eu jogo. Eu não quero, porque é complicado isso. Nós estamos nesse final de ano aí, já acho que a maior parte das diretorias já fizeram eleição, né? Mas nós temos que aceitar ser líderes, temos que buscar isso e viver em paz, né? Ter paciência com aqueles que estão à frente. Então fala de Corá e Datã e Abirão. Aqui diz que eles contestavam também a liderança de Moisés sobre o povo, eram impacientes. E o que aconteceu com eles? Muito sério, né? Números 23, Números 16, de 28 a 33, lá no momento fala que Corá, Datã e Abirão foram tragados, e a família deles, né? Foram tragadas vivas. A terra abriu-se e as famílias inteiras de Corá, Datã e Abirão foram tragadas vivas, porque eles estavam se levantando contra Moisés, contra o povo de Deus. Como eu disse, nem sempre as coisas vão acontecer dessa forma. Isso aqui são pontualidades para mostrar o quanto é sério a gente desrespeitar um líder que é colocado pelo Senhor. Mas a nossa vida não vai ser abençoada se a gente viver criticando as coisas de Deus, viver o contrário com os líderes. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Principalmente família de pastor, às vezes o pastor leva para casa alguma discussão, ou que foi perseguido, né? Tem pastor que tem a síndrome do perseguido. O tempo todo, não estão cuidando de mim, não estão me amando. E os filhos estão lá junto, ouvindo aquilo. Aqueles filhos, quando crescerem, eles vão querer ir para a igreja? Eles vão querer ficar muito longe de igreja. Então, a gente vê muitos filhos de pastores afastados, porque falaram, a primeira oportunidade que eu tenho, eu quero ficar muito distante, porque esse lugar só faz mal para o meu pai, para minha mãe. É sério as coisas. E aí não é só pastor não, né, gente? Quando você está no almoço falando mal da igreja, falando mal do pastor, o que seus filhos vão achar? Para que eu vou na igreja então? A igreja só tem problema. Lá, as diretorias lá do louvor, tudo problema. Na SAF, tudo problema. Pastor, então,
E não é só os filhos, né, irmãos? A gente também vai, mas uma pandemiazinha é suficiente para a gente nunca mais voltar na igreja, né? Alguns não voltaram para a igreja, não estou falando especificamente aqui, mas em muitas igrejas, quando a gente está com outros pastores, em outras cidades, a gente ouve falar muito disso, né? Que muitos afastaram da igreja depois da pandemia. É porque estavam lá, mas não estavam, sabe? E agora dá para assistir pela internet e critica a distância, né? Eu quero ver o que está acontecendo lá para falar mal. Então você pode assistir lá da sua casa e depois comentar no chat lá. Está desse jeito, viu, gente? Há 2 meses atrás, tem um amigo pastor lá em Goiás e ele lançou um livro que ele demorou acho que mais de 15 anos escrevendo, sobre a história do presbiterianismo em Goiás, e viajou, e procurava cartas, e um monte de coisa, para escrever um livro grosso sobre a história, percorrendo um período lá com pastores. Aí ele postou a foto do livro, queria lançar o livro, passou 3 minutos a pessoa, esse livro está muito superficial. Falei, como assim? Será que a pessoa leu o livro? Aí o autor estava lá, né? Ele já escreveu embaixo. Quando você escreveu melhor, você me avisa que eu vou ler. já respondeu já para ele assim, né? Mas nós estamos vivendo desse mundo, desse jeito, criticando e assim nada está bom, né? Pessoas infelizes. Na verdade, está infeliz consigo mesmo e acaba falando do outro lá que nem conhece. E vamos lá. Onde entra a lei nessa história? É um tópico aqui para a gente já partir para o lado da conclusão. Onde entra a lei nessa história? Além de como mencionamos desde o princípio, Deus confirmar a liderança de Moisés com sinais e maravilhas, um episódio especial revela o mandamento do Senhor para o povo obedecer a Moisés. Números 12, de 6 a 8. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Vou parar aqui. Moisés é o homem fiel. Boca a boca eu falo com ele. Deus está dizendo, eu estou mandando vocês obedecer a Moisés. É a lei. Vocês devem seguir os ensinamentos. Deus demonstra que os líderes são chamados, né, para que eles possam assim servir ao Senhor. A lei então era para que o povo se submetesse aos líderes fiéis a ele. Os infiéis e insubordinados eram castigados e desmascarados. A lei cumpre o papel da voz de Deus, ecoando para que ele seja crido e obedecido. Ponto 3. Anarquia nos dias de hoje. Como saber quem são os verdadeiros líderes de Deus hoje? Será que ainda existe aquela anarquia praticada pelo povo de Israel no Antigo Testamento? O que precisa ficar muito claro e constantemente ser relembrado são as palavras de Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Então a primeira questão aqui é que a autoridade maior é sempre Deus, é sempre Jesus. Eu não vou na igreja por causa do líder, eu não vou falar mal da igreja por causa do líder, porque a igreja é de Jesus. Eu sirvo a Jesus. Mas eu creio que esse Jesus é o Jesus que está levantando pessoas, né, para abençoar a causa. Então, Cristo, Jesus, é o Senhor de toda a terra, e todos os povos devem prestar-lhe culto e tributar-lhe louvor. Mais abaixo aqui. A maior rebelião contra o Senhor já está instaurada no coração de cada homem. A necessidade é de pregação do Evangelho para que o domínio de Cristo cresça a cada dia através da obra
do Espírito Santo. Somente assim a rebelião será transformada em submissão. Rebelião, a reclamação, a murmuração, é algo fácil de acontecer, mas a submissão, a vontade de obedecer, de servir a Deus, isso nós devemos nos preparar para isso. E como nós nos preparamos? Pela palavra. O exercício da autoridade, principalmente eclesiástica, deve ser realizado em humildade e serviço ao próximo. Tentando responder essa pergunta, né, como saber se um líder é fiel ou não, ou se ele deve, assim, ser respeitado, né, ou se nós devemos ver monarquia? É claro que, como eu falei há pouco, todos erram, né, os líderes erram, mas dá para a gente saber quando a pessoa, ela simplesmente é um falso líder, né? O falso, ele é desmascarado, como disse aqui em outro momento na lição. Então, eu creio que a gente deve colocar diante de Deus, para que Deus nos dê discernimento, porque tem muita gente desrespeitando líderes verdadeiros e amando líderes falsos. Aquele é pastor, aquele lá é uma bênção, uma maravilha, tá, eu sigo ele. Daqui a pouco, aquele pastor já não está mais no ministério, já foi fazer outra coisa, e você está sem igreja, né? A gente tem exemplo disso que aconteceu por aqui. E quanto o outro líder, não, esse não serve, esse não serve, esse não serve. Para a gente, como nós falamos, nós vemos uma sociedade que reclama de tudo, qualquer coisa já é motivo de reclamar. Mas o líder veio com aquela camisa azul, né, que nem social né? Pronto, agora, que absurdo, tá? Ou falou aquilo, para que falou aquilo? Ou está exibido demais, né? Agora falando de livro, né? Tudo qualquer coisa, se a gente for criticar, mas é muito fácil criticar, não é? Eu acho tão fácil criticar. Tudo que você olha, você pode criticar. Por quê? Porque tudo é imperfeito. Não há perfeição aqui na Terra, não há. Então sempre vai ter uma coisa para a gente criticar. Mas a gente pode entender que Deus usou aquele irmão simples, aquele pastor, aquela pessoa, para trazer a palavra, para liderar determinado momento. A gente tem que respeitar mais. Acho que uma coisa muito difícil da gente respeitar um líder é quando a gente sabe fazer alguma coisa, né? Imagina você na sua profissão, você vendo outra pessoa que não está tão capacitada como você fazendo a mesma coisa. E aí você fala, não está perfeito, né? Eu sei fazer melhor. Mas a pessoa está fazendo. Porque perfeito não está sempre à nossa disposição, né? Às vezes a gente tem que tratar com o que tem, com o que a gente tem. E nem sempre tudo é perfeito. E aí a gente precisa se submeter, né, às situações. Aí quando se fala em relação a líder de igreja, né, os irmãos estão quantos anos aqui na igreja já? Quantas aulas vocês já ouviram? Quantas pregações? Quantos pastores muito inteligentes vocês já ouviram? É óbvio que é muito fácil criticar. Cruzei o braço. É óbvio que é fácil criticar o pastor que às vezes não está tão preparado, que às vezes naquela semana não leu tão bem a revista, ou criticar um presbítero, né, que vem da aula, que nem estudou como pastor, não estudou a lição, não estudou num seminário. É fácil. Até eu podia dar uma aula melhor, mas eu não vou, porque eu prefiro ser pedra do que vidraça, né? Você chama para dar aula, a pessoa, não, por favor, chame outro. Às vezes não é tão fácil. Eu até falei das criancinhas lá na UCP, quem quer ser presidente, vem na frente. Todo mundo foi. Eu quero. Aí se você falar isso numa outra sociedade, quem quiser ser presidente, vem à frente, acho que não fica nem a presidente que estava lá falando, né? Ela já senta correndo assim. Então algo está errado. Nós precisamos nos alegrar as coisas do Senhor, precisamos nos submeter, precisamos servir mais a Deus. Conclusão,
Antes da conclusão, tem aqui um versículo, né, bem conhecido de Hebreus 3,17: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles. Por quê? O primeiro é a ordem, né? Não é se você quiser, não. Aqui é uma ordem: obedecei aos vossos líderes. E depois por quê? Porque eles velam por vossa alma. Ou seja, aquele líder que preparou uma aula, ele está pensando no quê? Em aparecer? Não. Se ele pudesse, ele não dava aula, ele preferia ficar em casa, né? Mas ele veio dar aula porque ele quer ensinar alguma coisa. Ele está te servindo. Sabe quando alguém te serve uma refeição, você fala, está ruim, isso aqui sem sal, isso aqui está não sei o quê? Espera aí, você está sendo servido. Alguém ficou lá na cozinha preparando aquilo lá, aquele tempo todo. E eu tenho aprendido isso. Uma coisa que você não pode criticar é comida, né? Porque não vai dar certo criticar. E se a pessoa pergunta, você fala, tá ótimo. Fala lá, não. Porque tudo dá para criticar, né, irmão? Não tem como. Mas obedecei, por quê? Porque eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Prestar conta do quê? Mas se eu estou dando uma aula para um aluno, eu quero o quê, né, professoras? Que aquele aluno aprenda, saiba. Então, se eu estou falando sobre santificação com os irmãos, eu quero que vocês sejam santos. Então, eu estou velando pela sua alma. Essa palavra velar, né, é interessante que vem de vela, né? Até contei, acho que eu não sei com quem eu estava falando desse assunto que eu li num livro. Foi com o Neto, né? Estava num velório, estava conversando sobre a vela. Que diz que no passado as pessoas têm aquelas festas, eles bebiam e tinham uns copos com cobre, não sei, um material lá que dava algum problema lá. É a história que eu ouvi, viu, gente? Se não está certa, é até bem convincente. E as pessoas tomavam aquelas bebidas e muitas caíam, parecia que estava morto. E aí eles colocavam lá deitado num lugar com as velas, por isso estava velando, para ver se estava morto mesmo ou se era só o efeito da bebida. Daqui a pouquinho eles acordavam, né? Aí tinha o velório para essas pessoas que muitos acordavam. Então, não tem nada a ver com a lição, né? Mas tudo bem, foi bonitinha a história. E velam pelas nossas almas, ou seja, eles estão ali vigiando, né? O desejo é que aprendam, você está ensinando para que aprendam. Como quem deve prestar contas. Obedecer aos vossos guias para que façam com alegria e não gemendo. Como eu falei, né, de alguns pastores que trabalham gemendo porque eles sabem que eles vão ser perseguidos, que eles vão ser criticados. Então, eu venho dar uma aula, eu venho com alegria, porque ninguém vai falar mal, né? Ninguém vai criticar. Pelo menos eu nunca ouvi nenhuma crítica. Porque os irmãos são muito pacientes, são muito bondosos. Então, aquele líder que não quer liderar, porque ele sabe que ele não é bem aceito, então ele faz, no lugar de fazer alegre, ele faz gemendo. Isso não aproveita nada. Mas vamos lá então, terminando, conclusão: servir a Deus, estando submissos às autoridades que Ele mesmo instituiu, é a vontade de Deus para nós. Servir a Deus e sendo submisso às autoridades que Ele mesmo instituiu, é a vontade de Deus para nós. Aplicação: como você tem se relacionado com as autoridades de Deus? Autoridades que Deus colocou sobre você? Todo mundo diariamente convive com autoridades. E aqui a frase não é como você tem convivido com as autoridades, mas é com as autoridades que Deus colocou sobre você. Eu tenho convivido assim. Se eu não gosto, eu mudo de igreja, né? Porque tem gente que está fazendo isso, muda de emprego, muda de igreja, muda de cidade. Tem gente até que muda de cidade, porque não gosta de determinado patrão, alguma coisa. Não, irmãos, nós devemos ser submissos. Tem procurado obedecer, tem procurado ser paciente com seus líderes. Já tinha pensado na autoridade de Cristo sobre tudo e todos? O que isso transforma a vida? Então, que Deus nos abençoe. Nós terminamos mais uma revista.
e vamos guardá-la para um outro momento. Você, na sua casa lá, arruma uma gavetinha, um lugar para você guardar a sua revista, um momento se você quiser estudar novamente. E vamos partir aqui para a nossa sequência, que é a graça e a disciplina do Deus fiel. E eu tenho colocado no meu coração aqui o desejo depois de estudar uma revista que fala sobre o dinheiro. Eu não lembro o tema dessa revista. A gente falou 2 domingos sobre o dízimo, e essa revista é interessante, que ela fala a respeito da questão do dinheiro em diversas situações. Muito boa. Mas isso a gente vai confirmar mais para frente. Deus abençoe. Vamos aguardar aqui um minutinho, que já está chegando o encerramento.